A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos, nossas irmãs. Hoje é quarta-feira e como nós fazemos todas as quarta-feiras, nós estamos aqui iniciando mais um estudo bíblico para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então já queremos saudar todos os nossos irmãos. Já está conosco a nossa irmã missionária Graça, nosso irmão Romildo, também o nosso irmão Melquisedeque. Glória a Deus pela vida dos irmãos, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão chegando ao nosso estudo bíblico. Você que está presente já conosco, pedimos que você possa então curtir, comentar ou então compartilhar. Se você compartilhar esse vídeo, todos que estão no perfil da sua página, que estão no seu perfil, vai através do Facebook automaticamente receber a notificação já do nosso estudo bíblico dessa noite. Hoje o nosso estudo bíblico é a lição de número 2. A lição 2 tem o título A Deturpação da Doutrina Bíblica e do Pecado. Nós vamos então estar estudando sobre isso, aonde juntos, se Deus assim nos permitir, estaremos no decorrer desse estudo trazendo esse ensinamento da palavra de Deus para mim e para você, esse estudo bíblico que é muito importante para cada um de nós. Lição 2, deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos já orarmos, agradecermos a Deus e já iniciarmos a nossa lição. Nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Jesus, obrigado pelo Senhor ter nos dado mais uma oportunidade, ter nos feito, Senhor Jesus, nós estarmos aqui nesse estudo bíblico reunido com os nossos irmãos, aqueles que estão, ó Pai querido, do outro lado, nas suas casas, mas junto nós estaremos, Pai, nessa lição número 2 do estudo bíblico, como nós fazemos todas as quarta-feiras online, pela página do nosso Facebook, pelo Facebook da Igreja Casa de Oração. Então, que Deus abençoe a todos, assim nós agradecemos o nosso Deus por ter nos dado essa oportunidade de mais esta quarta-feira, né? Então, para nós iniciarmos essa lição dessa noite, nós vamos ao nosso texto áureo, que diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esse é nosso texto áureo que está em Romanos, capítulo 3, versículo de número 20. Verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar e fisicamente o pecador. A regeneração, ela realmente é só do Senhor Jesus Cristo, né? Já queremos também saudar o pastor Amauri e a nossa irmã Terezinha, minha irmã Terezinha, também, que sempre está conosco, nos acompanhando, nos ajudando aqui nesse estudo bíblico. Nossa leitura em classe desta noite está no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 9, até o versículo de número 20, que diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Nem um sequer é justo, né? Todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus,
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os nossos pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz, não há temor nem de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas suas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então nós só podemos ser justificados através de Jesus Cristo, e não pela lei, não pelas nossas obras, a não ser pela grande e infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Na nossa apresentação desta noite, o objetivo é, tópico de número 1, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Tópico 2, pontuar a teologia moderna que deriva da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tópico de número 3 é mostrar as consequências da normalização do pecado. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando no decorrer da nossa lição de hoje, lição número 2. A nossa introdução diz assim: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pelas obras de Cristo. Então nós, com a nossa bondade, tudo que nós fazemos, se nós achar que é suficiente, é um engano nosso, né? Nós precisamos só de Jesus Cristo para nossa regeneração, para nós estar livre do pecado, estar vivificado, liberto e aguardando a volta de Cristo. Não obstante, por influência da teologia moderna, a doutrina do pecado vem sendo deturpada, enfraquecida, e esse processo abriu as portas para a modernização do pecado em muitos lugares denominados de cristão, ou seja, por causa dos falsos ensinamentos, abre as portas para que tudo seja normalizado, o pecado normalizado, em muitos lugares denominado então cristão, né? Que jamais poderia abrir as portas para o pecado. Nesta lição nós vamos estudar o perigo das teologias para a ortodoxia cristã. Então nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos estudando uma teologia que, em vez de trazer o verdadeiro conhecimento de Deus, porque quando nós estudamos a teologia, nós sabemos que teologia é estudo de Deus, isso é muito importante. Não estamos aqui falando mal da teologia, não.
Nós estamos falando mal de teologia errada, né? Aquelas que traz o ensinamento contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, nessa lição, nós vamos estudar o perigo das teologias para a ortodoxia cristã. É isso que nós vamos estar estudando na noite de hoje. Fica conosco, não sai daí não, porque nós temos uma lição muito linda, temos palavra muito importante para nós juntos aprendermos do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nessa live possa estar então participando conosco desse estudo bíblico. Primeiro ponto que nós vamos estudar nessa noite é o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Ensino bíblico da natureza pecaminosa. Qual é a natureza pecaminosa? É a natureza humana, né? Nós somos pecador, temos a natureza pecaminosa e nós precisamos entender por que essa natureza pecaminosa. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre a definição do pecado. Nós vamos definir o pecado. Dentre os termos para o pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Então, o significado de chatá é errar o alvo. Isso é, então, chamado de pecado. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. E o seu correspondente grego, armatia, que possui a conotação de erro moral, que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, assim a Bíblia define o pecado como transgressão da lei de Deus, como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos correr nesses versículos para nós entendermos melhor o estudo de hoje. Vamos lá para o primeiro versículo do livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7 diz assim: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deve dominar. Então aqui está falando do pecado, né? Agora nós vamos para o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, lá no finzinho da nossa Bíblia, no livro de 2 Pedro, o capítulo 2, que nós vamos ler aqui o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: recebendo a paga, a sua injustiça, pois que tais homens têm o prazer em deleites, à luz do dia, nódoas, são eles imáculas, deleitando-se em suas dissimulações quando se branqueteia convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecar, enganando as almas, inconstante, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição. Então aqui está falando justamente essa herança pecaminosa, o pecado, que é errar o alvo. Então assim a Bíblia define o pecado como transgressão da lei. Vamos lá para as cartas de João. Cartas de João. 1 João, lá nas cartas de João, 3 e versículo 4, que diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Então é isso aí, a palavra de Deus mostra para nós, né? A palavra
abrange não apenas errar o alvo, mas também deliberadamente acertar o alvo errado, ou seja, ainda nos alerta nesse estudo que o grande erro ainda não é errar o alvo, ainda era acertar o alvo errado, que é cometer o pecado, né? Trata-se da rebelião, da desobediência contra Deus e contra a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo. E por se omitir em fazer o bem. Nós precisamos entender que pecar, às vezes, é também quando nós deixamos de fazer o bem. Nós se omitimos, cometemos também pecado, né? Então, além de nós cometer o erro pecando, nós podemos cometer o erro também omitindo, deixando de fazer as coisas certas, deixando de falar as coisas certas, e fazendo essa omissão, nós estamos cometendo também pecado. Ainda nas cartas de João, capítulo 1, no versículo 6 e versículo 7, diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão os uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é um conselho muito bom da palavra de Deus, né? Às vezes podemos ficar dizendo que nós amamos as pessoas, aliás, falando que amamos a Deus, mas odiamos as pessoas. Se nós falar que ama a Deus e nós odiar as pessoas, nós estamos então mentindo para nós mesmos, porque jamais nós temos o amor a Deus se nós não amamos o nosso próximo. Se nós estamos então cometendo ódio com as próprias pessoas. Pastor, você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que está acontecendo. Não. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos amar. Jesus amou e nos ensinou também a amar até os nossos inimigos, aquele que nos odeia, aqueles que nos maltrata, que nos persegue. Precisamos então demonstrar este mesmo amor, precisamos ter o mesmo amor que o nosso Deus, ele nos ensinou, né? Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou, nós amarmos o nosso próximo. Amar só aquele que nos ama, isso é muito fácil. O difícil é amar aquele que nos odeia, que nos persegue, aquele que nos aborrece. Se você fizer isso, você tem um galardão no céu, né? Amar aquele que te odeia, não somente aqueles que te amam, né? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver o que está escrito, o conselho da palavra. Aliás, versículo 17. Vamos ver o conselho da palavra de Deus ainda para nós. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, isso é omitir, né? Aquele que sabe fazer o bem, mas não faz. Então, eles cometem pecado, nos diz a palavra do nosso Deus. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado. O que é regenerado? O homem não regenerado. O que é regenerado? É ser gerado de novo por Deus, ou ser restaurado, ou ser vivificado. É isso que Deus fez conosco, né? Ele nos restaurou, ele nos vivificou. Então, uma pessoa que não é regenerado, ele só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Não há outra possibilidade. Precisamos nascer de novo. Novo nascimento é ser vivificado, regenerado
pelo próprio Deus em nossa vida. Essa conciliação do homem com Deus só é possível em Jesus Cristo, ou seja, não tem como a pessoa fazer isso através de uma religião, através de uma bondade, através de uma boa aparência. Não tem condições. A palavra de Deus nos mostra que nós só podemos ser regenerados, só podemos ser vivificados, só podemos ser transformados, só podemos nascer de novo através de Jesus Cristo, como nos afirma a palavra do nosso Deus. Então, o que é o novo nascimento? João, capítulo 3, versículo 7, olha o que nos diz a palavra do nosso Deus. João, capítulo 3, o versículo 3 ao 7. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, verdade vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu, não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires que de eu ter dito necessário é nascer de novo. Jesus fala para Nicodemo. Nicodemos, ele ficou confuso quando Jesus fala que é necessário nascer de novo. Ele chega a ponto de dizer: Senhor, mas como que pode? Eu sendo já um homem velho, eu posso tornar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer de novo? E Jesus então explica para Nicodemo o que é nascer de novo. Nascer de novo é quando a pessoa nasceu, ele nasceu da carne. Nascer do Espírito, nascer da água do Espírito, nascer de novo. É necessário a pessoa nascer de novo, ou seja, não precisa mais ser essa velha pessoa entrar no ventre da mãe e nascer de novo um bebezinho, não. É a pessoa reconhecer o sacrifício de Cristo, é a pessoa aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma. A pessoa então se regenerar a Cristo, nascer de novo, a pessoa então passa a se tornar o Filho de Deus, como diz a Escritura, e isso só pode ser feito por intermédio de Jesus Cristo. Não é por uma religião, não é por uma bondade do ser humano, não é porque ele tem uma boa qualidade, não. Isso é somente através de Jesus Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 5:19. Vamos ver o que está escrito? 2 Coríntios 5 e o versículo 19, que diz assim: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Esta é uma palavra que nós precisamos, então, valorizar, ouvir, valorizar a palavra de Deus. No segundo ponto que nós vamos ler nessa noite é a universidade do pecado, a universidade do pecado. O ser humano ele foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todo ser humano nasce em pecado. Portanto, o pecado
não é passado diante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano estava debaixo da escravidão do pecado, da condenação, da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Jesus Cristo. Então, quando Deus fez o ser humano, Deus fez o homem, a mulher, ele fez perfeito. Não havia pecado. Deus fez perfeito. Deus é o Deus da perfeição. Tudo que Deus fez perfeito. Mas através da desobediência do ser humano, através da queda do homem, surgiu o pecado, que a Bíblia fala que é uma maldição, que o pecado, ele é a maldição. Portanto, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós vemos aqui, o ser humano, ele foi feito em estado perfeito, perfeito, uma pessoa que não era para cometer pecado, foi feito perfeito. Deus é perfeito. Livro de Eclesiastes, vamos ver o que está escrito? Livro de Eclesiastes, vamos lá no Velho Testamento. Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, vamos ler o capítulo, deixa eu voltar aqui, livro de capítulo 7, versículo 29. Olha o que diz aqui, Deus fez o homem perfeito, né? Então, 29, olha. Eis que isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. Então, Deus fez tudo perfeito. E Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O homem recebeu de Deus o livre-arbítrio. Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim pode comer livremente, toda árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Por quê? No dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu livre-arbítrio, mas deu limite ao ser humano, ao homem, à mulher, né? Porém, o primeiro homem escolheu, então, desobedecer, escolheu pecar. Olha o que está escrito no livro ainda de Gênesis, capítulo 3, no versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde está? Onde está? Alguém pode dizer, meu Deus, mas Deus não sabia onde estava Adão. Deus não sabia. Deus teve que perguntar para Adão onde está. Deus sabia, sim. Deus conhece todas as coisas. Conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Ele sabe até o que eu e que você estamos pensando agora, nesse exato momento. Mas quando ele diz, Adão, onde você está? Deus estava dizendo a Adão, Adão, qual a situação que você está? O que você fez, Adão? O que você está fazendo, Adão? Então Deus disse, onde você está? No versículo 19 diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes pó da terra. Por quê? Dela foste tomado, portanto és pó, e ao pó tornará. Então, a partir daí agora, vem a consequência do pecado, aonde diz a Bíblia, é que todo homem, toda mulher, agora iria
passar por essa situação, morrer, né? É difícil nós encontrarmos uma situação dessa, a gente não aceita, a gente chora, a gente desespera, a gente não quer, mas é algo que Deus ordenou ao homem. Como nós acabamos de ler, do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que torne pó da terra. Ou seja, todos hão de voltar à terra e voltar a ser o pó da terra como o era, como nos diz a palavra de Deus. Então, esse foi o que Deus determinou. O pecado de Adão transmitido a toda a humanidade. O homem, ele agora já nasce em pecado. Ah, pastor, se ele já nasce em pecado, então aquela igreja está certa de batizar as criancinhas recém-nascidas, porque ele já tem pecado. Não, nós estamos falando de um pecado de herança. Então não é necessário batizar a criança, porque nós estamos falando do pecado que a pessoa já nasce com ele, o pecado natural é chamado. Quando a pessoa nasce, ela já herda esse pecado de Adão e Eva, que cometeram o pecado ano passado. Esse pecado, só existe uma forma do homem deixar esse pecado. Não é batizando. Não é batizando. Esse pecado é realmente a partir do momento que a pessoa aceita Cristo, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de sua alma, ela deixa esse pecado original. Agora, todos os pecados que a pessoa comete precisam então do arrependimento e depois então descer as águas batismais, cumprindo toda a justiça do nosso Deus. Assim, a partir da queda do homem, então, que gerou o pecado. Portanto, o pecado é passado adiante pela força do mau exemplo? Não, não é pela força do mau exemplo, mas é pelo mal inerente. O que é a palavra inerente? Que só existe em relação a um sujeito. Pecado inerente. Ele só existe referente a um sujeito. Ou seja, quem foi o sujeito? Adão e Eva cometeram esse pecado. Então ele só existe por causa do pecado, chamado pecado inerente à natureza humana, que foi cometido por um sujeito que foi o nosso pai Adão e Eva, nossos pais Adão e Eva. Então aí a palavra de Deus ela fala que a consequência disso passou-se a todo mundo debaixo da escravidão do pecado, da condenação. É o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 20, capítulo 3 de Romanos. Vamos voltar lá para o livro de Romanos, livro de Romanos, capítulo de número 3, o versículo 23 diz assim, Romanos 3 e 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora Romanos 6, e o versículo de número 23 novamente. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, como diz a palavra de Deus aqui, de Deus, é a vida eterna. Aqueles então que negar o pecado, aqueles que aceitar Cristo, passarão não mais ter a condenação do pecado, mas sim ter esse agora dom gratuito de Deus. Não é mais o salário do pecado, é o dom gratuito de Deus que é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então todos aqueles que aceitam Cristo, todos aqueles que guardam a palavra de Deus, recebem não o salário do pecado, mas recebe o dom gratuito de Deus, que é
a vida eterna. A paz do Senhor Jesus, nosso irmão Nivaldo, que Deus abençoe, seja bem-vindo ao nosso estudo. Glória a Deus por isso. Então, nós vemos aqui que a condenação, ela vem através do homem pecar e não reconhecer Cristo. Mas aqueles que reconhecer Cristo, eles recebem o dom de Deus, que é a vida eterna. Apesar de corrompido pelo pecado da natureza humana, pode ser eficazmente regenerado pela fé em Cristo, como está escrito em Romanos 3 e 24. Vamos voltar. Romanos 3 e 24. Olha o que diz aqui. Romanos 3 e 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, o homem deixa de receber a condenação por causa do pecado, mas ele passa a ser regenerado pela fé e tem um encontro, então, com o nosso Deus. Ponto de número 3, corrupção total. É o estado, corrupção mental, moral, espiritual da natureza humana. Então, corrupção total inclui tudo que nós acabamos de ler aqui, ó, mental, moral e também espiritual da natureza humana. Como nós lemos em Romanos 10 e Romanos 3, Romanos 3, do versículo 10, versículo 18, como está escrito, não há um justo sequer, nem sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem, nem um só. A sua garganta está num sepulcro aberto, com a sua língua trata-se enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição, de amargura, os seus pés estão ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição de miséria, e não há conhecimento, o caminho da paz, não há temor em Deus diante dos seus olhos. Nos diz a palavra de Deus dessa forma. Nesse aspecto, ou seja, nessa visão, a inclinação para fazer o errado é ressaltado do pecado, ou seja, através da natureza pecaminosa, o homem já tem essa tendência, o ser humano já tem essa tendência de cometer o pecado, de andar no pecado, de praticar o pecado. Essa é a natureza pecaminosa do homem. Por causa da sua queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas por causa da queda do homem, o pecado. Todo o nosso ser, ou seja, nós por completo, todos corrompidos. É isso que nos fala a palavra de Deus. Essa corrupção impede que o homem tomar alguma iniciativa de proceder e buscar a regeneração. Às vezes a gente critica as pessoas, a gente às vezes não entende que o pecado, quando ele está dominando a vida do ser humano, dominando a pessoa não consegue, se ela não for liberta pelo pecado, ela não consegue buscar, pelas forças dela, a regeneração. Isso por causa do pecado, como nós acabamos de ler, essa corrupção impede o homem de tomar iniciativa do processo de regeneração. Olha o que está escrito em Romanos 8, versículos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita
Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Agora o versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, é difícil. Se nós permanecer na carne, nós se tornamos inimigo de Deus, aborrecemos a Deus, não conseguimos agradar a Deus. E se nós continuar dessa forma, nós não temos como buscar a regeneração, a vivificação. Não há possibilidade. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, o homem não consegue. Às vezes nós queremos nos exaltar, queremos colocar através, assim, às vezes, de uma aparência, através de uma religiosidade, acreditar que nós conseguimos. Não, nada disso nós conseguimos se não for pela obra do Espírito Santo de Deus na vida nossa, na vida do homem, na vida do ser humano, na vida do pecador. Então não há religião, não há religiosidade, não há nada, aparência, nada que possa fazer a não ser uma obra tremenda do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Como está escrito aqui, nós vamos ler no capítulo 16 de João, capítulo 16 de João, o versículo de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, quem ele vier? O Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus voltou ao Pai, ele enviou o Consolador. Ele rogou ao Pai que o Pai enviasse o Consolador, o Espírito Santo. É através do Espírito Santo, como nós lemos aqui no versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Livro de Tito. Vamos lá no livro de Tito. Tito. Vamos lá no livro de Tito. O capítulo 3, versículo 5, diz assim: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então, não vamos se gloriar. Ninguém pode se gloriar. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Ou seja, o livre-arbítrio precisa de ser divinamente restaurado. O nosso livre-arbítrio. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio precisa ser também divinamente, ou seja, através de Deus, através do nosso Deus, transformar também o nosso livre-arbítrio para que nós conseguimos então fazer a vontade de Deus. Então, Romanos 2 e 4 diz assim, Romanos 2 e 4, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? É a benignidade de Deus que nos conduz ao arrependimento e nós jamais podemos ignorar isso, né? Temos que agradecer a Deus e não ignorar. Somente por meio da graça o homem recebe a capacitação para crer
arrepender-se e ser salvo, como está escrito em Romanos 3:24 e o versículo de número 25. Olha o que nós então encontramos. Olha o que nós encontramos. Romanos 3, 24 e 25, que diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como a propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele a sua paciência, deixando de lado os delitos outrora cometidos, ou seja, Deus, através da sua paciência, da sua misericórdia, deixou de lado todos aqueles delitos, aqueles pecados que nós praticamos. Então, é isso que a palavra de Deus ela nos orienta. E dessa forma, a libertação do pecado, ela não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuitamente, divinamente ofertada, ou seja, Deus tem ofertado para nós o seu perdão, a sua misericórdia, e não é pelo nosso esforço humano. Ou seja, precisa de nós entender o que significa isso. Pastor, então não precisa de eu ir à igreja, não precisa de eu buscar a Deus, não precisa de eu fazer nada, não precisa. O que a Bíblia está dizendo é que nada que eu e você tivesse condições de fazer não seria suficiente para nós receber de Deus o perdão. Não é pelos nossos méritos. Tudo que eu e você, tudo que nós fizermos, isso não justificaria que eu e você, que nós pudesse bater no peito e dizer que somos merecedor. Não. É necessário que eu e que você, que nós façamos isso mesmo. Que nós buscamos a Deus, que nós se esforçamos, mas isso, se não fosse a grande misericórdia de Deus, seria inútil. Como diz a palavra de Deus, em vão vigia a sentinela. Ou dizer, então, como diz a palavra de Deus, lá no livro de Salmo, se o Senhor não guardar a cidade, se ele não guardar a cidade, em vão vigia aqueles que guardam. É Deus que cuida de nós. Então, para nós entendermos isso, tudo que eu e que você fizer, isso seria assim impossível, através daquilo que nós estamos fazendo, garantir a nossa salvação. É pela misericórdia do nosso Deus. Então é isso que a palavra de Deus ela tem nos ensinado, tem nos alertado, para que nós então possamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Nesse aspecto, a inclinação para fazer as coisas erradas é o resultado do pecado. Por causa da queda, as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede que o homem tornar a iniciativa de processo de regeneração, até nessa parte, que nós voltamos aqui um pouco para nós entender. Tudo que eu e você fizer seria impossível, se não fosse a misericórdia de Deus de fazer eu e você ser regenerado. Se não fosse a misericórdia de Deus. Então, o nosso esforço, ele vale, mas não dessa forma de nós bater no peito e achar que nós somos salvos porque nós somos religiosos.
achar que nós somos salvos porque nós estamos fazendo aquilo que é bom. Não, nós estamos salvos pela grande e infinita misericórdia do nosso Deus. E Ele ter também, através da sua misericórdia, fazer que eu e você deixasse a corrupção e tivesse então o encontro com o nosso Deus, o encontro com Jesus Cristo, e Jesus, através dele ter rogado ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado. Então não é pelo nosso esforço, o Espírito Santo que através da sua bondade, da sua misericórdia, ele então nos convence do pecado, nos tira do pecado. Então somente por meio da graça o homem recebe a capacidade para crer e para arrepender. Agora entendemos um pouquinho melhor. Mas eu creio, você crê, porque o Espírito Santo ele te deu essa capacidade de você crer. Ah, você entende? É porque o Espírito Santo te deu essa capacidade de você entender. Então é somente por meio da graça que o homem recebe a capacidade de crer, de arrepender, para poder então ser salvo, como diz a palavra de Deus. E dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita, divinamente ofertada. Deus ofertou gratuitamente para cada um de nós. Vamos ver o que está escrito em Romanos ainda. Romanos, estamos encerrando já o primeiro tópico. Romanos 6:23, nós já lemos esse versículo, mas vamos ler novamente. Romanos 6:23, como nós acabamos de ler agora de pouco, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É através, então, da misericórdia do nosso Deus que nós recebemos esse presente de vida eterna. Efésios, vamos ler também no livro de Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Não vem das nossas obras. Se viesse nossas obras, nós se gloriava. A gente conhece o ser humano e Deus muito mais. Existe pessoa que se gloria só de pertencer a uma religião, só de pertencer a uma igreja. Pastor, o que é se gloriar? Às vezes, as pessoas elas se acham melhor do que os outros. Se acham mais em condições do que os outros. Por ela estar na igreja, por ela ter esse privilégio de ter conhecido a palavra de Deus, de ter tido um encontro com Deus, a pessoa se gloria. Ela se acha melhor do que os outros. Muitas das vezes a pessoa julga ela ser melhor, por isso que Deus escolheu ela. Ah, Deus me escolheu porque eu nasci numa família evangélica. Deus me escolheu porque o meu pai, porque a minha... Não, Deus nos escolheu pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então não vamos se gloriar. Amém? Vamos então agora para o tópico de número 2. Mas não esquecendo que regeneração é a recuperação moral, espiritual, é a vivificação, é o fortalecimento. Então isso é uma pessoa regenerada. No tópico de número 2, nós vamos falar agora sobre as teologias modernas. Teologias modernas. Teologia do pecado social é o primeiro ponto.
A tese do pecado social, ela remonta aos concílios católicos de Medellín, de 1968, na Colômbia, e de Puebla, de 1979, no México. Essa tese defende que o pecado ele é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe aos aspectos espiritual, sendo preciso tratar dessas questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Que coisa terrível, né? Coisa terrível. A pessoa chegar num ponto de pensar dessa forma. É pecado. Defende que o pecado ele se constrói através da situação da pessoa, situação econômica, através das suas estruturas opressoras, quer dizer, se a pessoa está vivendo, vamos resumir isso, se a pessoa está vivendo uma vida boa, então não tem pecado. Bem estruturada, uma pessoa bem protegida economicamente, essa mesma visão, a palavra de Deus ela nos leva, nós refletimos o que o diabo, Satanás, falou a Deus de Jó. Ele disse a Jó, ele disse que Jó, ele era abençoado, ele era bem-sucedido na vida e era por isso que ele era temente a Deus. Assim, nós vemos também essa tese aqui, dessa colocação criada pelo catolicismo em Medellín, lá na Colômbia, e também em Puebla, em 1979, no México, dizendo dessa tese que defende que o pecado ele se constrói por meio das estruturas opressoras. Ou seja, se a pessoa tiver uma vida muito boa, não peca. A pessoa só peca se ela tiver uma vida desestruturada, uma pessoa pobre, uma pessoa sem as condições boas da vida. Isso não é verdade, né? Então, diz dessa forma que a pobreza, a injustiça, a desigualdade que faz que o pecado se constrói na vida do ser humano. Voltando aqui então, dessa maneira a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar então de uma questão social. Ou seja, o pecado então ele não restringe. O que é a palavra restringe? Ele não se reduz, não se limita através da vida espiritual. É só dar boas condições ao homem, acabou o pecado. É isso que essa tese defende. Se o homem tiver uma vida boa, socialmente, uma riqueza, se tiver uma condições boas de vida, ele não peca. Acabou o pecado. E não é dessa forma que nós vemos, né? Como diz aqui, o pecado deixa de ser tratado do nível da moral, passa a ser considerado apenas uma vida econômica e social. Não é mais espiritualmente, é socialmente. Resolver o problema do país, a situação do povo, acabou o pecado no mundo. A mudança dessa ênfase do pecado original da natureza humana para o pecado social, estrutural,
enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Aí o pecador acredita nessa tese, ele não mais busca Deus, não. Ele vai querer buscar uma vida boa para ele na terra, porque se ele tiver uma vida boa, ele vai estar livre do pecado. E todo pecado que ele cometeu, ele não vai nem se preocupar mais, porque ele vai falar assim, eu cometi esse pecado lá por causa da situação que eu estava. Não precisa se arrepender, não precisa mais obedecer a Deus, não precisa mais do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário de morrer pelos nossos pecados. Então, deixa de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolve as questões de ordem sociais, visto como a solução para o problema do pecado. É só resolver a situação social, aí resolve toda a situação do pecado, na visão dessa tese deles. Naturalmente, essa é uma deturpação. O que é a palavra deturpação? A palavra deturpação significa alteração de alguma coisa que ocorre. Uma maneira da pessoa querer se justificar alterando as coisas, ou seja, eu não pequei não. Apenas eu estava vivendo uma vida difícil, não cometi nada de errado, ou seja, não preciso me arrepender. Então isso vicia a pessoa, estraga a pessoa, é uma deturpação. A pessoa querer fazer uma alteração, uma modificação em alguma coisa que ocorreu. A pessoa então está querendo, está viciada, está estragada e querendo se justificar que não cometeu nada de errado, que não está errada. Ponto de número 2. Teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias sociais de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez lá no país do Peru e também Leonardo Boff daqui do Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado na doutrina bíblica para libertar o homem do pecado. Olha que coisa, né? Que teologia terrível. Para eles, então, na tese deles, na visão deles, a teologia ela não deve estar centrada na doutrina bíblica. Elas têm que estar centradas em vez de estar centrado na doutrina bíblica para libertar o homem do pecado, eles querem centralizar ela no que? Na indignação social, para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Nós vimos isso há poucos meses atrás. As pessoas, em vez de focar na palavra de Deus, em vez de focar em Deus, em Jesus Cristo, eles focaram dessa forma aqui, querendo fazer justiça, cometendo indignação, cometendo erros gravíssimos, violência, religiosidade, politicagem, fazendo algo que estava centralizando não nas doutrinas bíblicas, mas sim querendo fazer justiça com as suas próprias mãos sobre a face da terra, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Então, olha, eles centralizaram não para libertar o homem do pecado, eles centralizaram não mais nas doutrinas bíblicas, mas sim nas injustiças sociais.
Às vezes as pessoas botam na cabeça que as coisas estão sendo injustas e tem que resolver porque eles estão indignados. E tem que resolver com as suas próprias mãos, fazendo justiça. É isso que está dizendo aqui. Isso fala injustiça social, econômica e cultural. E desse impulso surge as teologias de cunho emancipatório, de gênero, transexualidade, de sexualidade e de homossexualidade e de raça. Ou seja, a indignação, eles centralizam as suas teologias não nos textos bíblicos, centraliza não mais nas doutrinas bíblicas, agora é só na visão deles, Agora eles começam a querer fazer justiça com as próprias mãos. Aí cria então, como nós acabamos de ler aqui, um cunho emancipatório. O que é o cunho? O cunho é um caráter. Cunho é um caráter. Então, cunho emancipatório. O que é emancipatório? Emancipatório é quem tem o poder, a capacidade de tornar livre ou independente. Tornar livre ou independente. Ah, vamos fazer isso, nós somos livres, nós somos dependentes, nós temos a razão, nós temos o direito, nós temos o caráter, nós temos o poder. O caráter deles estão baseado dessa forma. E depois o que fala aqui? Eles querem transformar, modificando as coisas. Então eles acham que eles têm razão, têm direito. É como nós estamos vendo aqui, olha, desse impulso, as teologias de cunho emancipatório, de gênero, transexualidade, sexualidade, homossexualidade e de raça. Todos querem os seus direitos, né? Todos querem os seus direitos. Todos acham que tem o caráter, que tem a capacidade de fazer essa transformação, de ser livre, de ser independente. Isso é realmente algo pecaminoso. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande aspecto dessa influência que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. Essa palavra vertentes está dizendo assim, uma das suas vertentes é algo que derrama, é capaz de verter, de derramar. Então, ou seja, uma das forças que eles têm, está centralizado na missão integral. O grande impacto dessa influência é que a fé cristã reduz a militância política socialista e marxista, ou seja, as pessoas deixam de ter a confiança em Deus. Elas perdem a confiança em Deus. Elas começam, a partir desse momento, buscar força, como nós estamos vendo aqui, nessa influência, que eles reduzem a fé, perdem a fé diminui, a fé acaba. E eles procuram, então, o que? A militância política. Eles procuram militância política e socialista e marxista. O que é marxista? Como nós precisamos entender um pouquinho. O marxista, no caso, marxismo, é uma doutrina política elaborada por Karl Marx. Ele era um filósofo, fundador do socialismo científico e também um desenvolvedor de uma teoria comunista.
Então, este homem como nós podemos olhar aqui, marxista. E as pautas sociais, progressistas, são disfarçadas pela roupagem do evangelho. O que significa roupagem do evangelho? Quando nós falamos de roupagem, não estamos falando de uma roupa. A gente precisa tomar muito cuidado, não fazer uma confusão, uma coisa com a outra. Quando nós falamos da roupagem do evangelho, nós estamos falando, não é de uma veste. Nós estamos falando dessa roupagem, como fosse, como vou poder explicar, uma maneira que não é algo real, é uma visão assim, uma teoria, é uma visão diferente, como eu até deixei relatado, deixa eu ver onde que eu escrevi aqui, roupagem, é como fosse uma aparência, não é uma veste, uma aparência, roupagem do evangelho, ou seja, aparência do evangelho, é um aspecto exterior, é aquela visão que a pessoa tem, como a gente às vezes sempre ensina na igreja, que a gente às vezes tem uma má impressão nas coisas quando a gente olha pela primeira vez e faz como fala, quando a gente cria um preconceito, a gente tem um preconceito, faz um conceito errado da primeira vez que a gente vê as coisas. Então, quando nós falamos da roupagem do evangelho, nós estamos falando de algo de aparência. Nós estamos falando, então, aqui, dessa filosofia deles, que eles fazem o quê? Eles fazem uma pauta sociais progressista, que são disfarçadas pela roupagem do evangelho, posta acima dos valores morais do reino de Deus. As pessoas passam a acreditar que ele está sendo salvo, ou ele é melhor do que todo mundo, pelas obras carnais que ele faz. Os trabalhos sociais. O trabalho social é importante? Claro que é importante. É importante para a igreja, é importante para mim, é importante para você. O trabalho social é importante para todo mundo, principalmente quando nós olhamos o amor. A própria Bíblia, no livro de Tiago, fala: se alguém chegar para você, tiver com fome, tiver com o estômago vazio, e nós apenas despedir ele dizendo Deus te abençoe, nós estamos fazendo algo errado. Por quê? Nós vamos orar para a pessoa, vamos dizer Deus te abençoe, não vai fazer que ele mata a fome dele. Precisa então de alimento. Então as pessoas às vezes precisam olhar com mais amor a humanidade. Mas a gente precisa tomar cuidado de não fazer isso com aparência, como nós estamos acabando de ler aqui. A roupagem do evangelho, ou seja, a aparência, aquele aspecto exterior, as coisas de fora, como nós olhamos para as pessoas e achamos ele uma benção só porque ele está bem vestido. Às vezes nós achamos ele uma benção porque tem uma aparência bonita, às vezes nós achamos ele uma benção porque fala bonito, e a gente tem que tomar muito cuidado, por isso precisamos vigiar a não fazer preconceito, não ter um conceito errado das pessoas pela primeira vez que às vezes nós vemos eles. Então é o perigo que nós precisamos analisar. Como diz aqui, os progressistas são disfarçados pela roupagem do evangelho, posta acima dos valores morais do reino de Deus, ou seja, não está nem se importando com as coisas morais de Deus, do reino de Deus. O importante para ele é ser bem visto na sociedade. O importante para ele é ser bem visto pelos outros.
Isso é aparência, isso é o perigo. Voltando então aqui à nossa leitura. Transforma o evangelho em inconformidade, critíssimos e assistencialismo. O que é a palavra inconformismo? A palavra inconformismo é comportamento de pessoas não informada. Comportamento de pessoas não informada. Ainda mais, inconformismo é a tendência ou atividade de se não acatar passivelmente o modo de agir e de pensar da maioria do grupo em que ela vive. Ou seja, ela se torna uma pessoa melhor do que todo mundo. Ela é inconformada com todas as coisas, ela se acha melhor do que todo mundo, então a tendência dela, a atitude dela é de não acatar passivamente o modo de agir ou de pensar da maioria das pessoas. Ou seja, ela é melhor do que todo mundo. Ela pensa melhor, ela age melhor, ela fala melhor, ela rejeita todas as outras pessoas. Criticismo. O que é criticismo? Criticismo. Vamos lá então. Falamos sobre inconformismo, agora o criticismo. Ela é uma atitude, uma ação ou uma tendência de fazer um tratamento de crítica, julgamento de crítica. Só criticar as pessoas. Tudo que os outros fazem não está bom. Tudo que os outros fazem está errado. É um julgamento de crítica. Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado. E assistencialismo, aquela pessoa que presta toda assistência, no caso, é o sistema de prática de ação social, que organiza, oferece assistência às comunicações desfavorecida. Isso é uma coisa muito boa, todo mundo tem que fazer, mas fazer com um propósito diferente, tomando cuidado para não chegar a esse ponto de querer estar fazendo isso para se sentir melhor do que as outras pessoas, ou para querer ser visto pelas pessoas, e não para agradar o nosso Deus, né? Ponto 2. Liberalismo teológico. Após a reforma protestante, Florencio, o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração inerrante, infabilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Trata-se de uma mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecado, mudança de caráter, como uma visão progressista que enfatiza a transformação social do paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado e o ecumenismo religioso é propagado. A toda a experiência espiritual considerada inválida. O ideário da teologia literal é de oposição das antigas doutrinas bíblicas que se fundamenta nas revelações das Escrituras. Então nós vemos aí que tem pessoas que pensam e que criam tese para todas as coisas. O que nós estamos vendo aqui é o liberalismo teológico.
não crê nas Escrituras, não crê nos milagres de Jesus, não crê na palavra de Deus, como nós acabamos de ler aqui, ó. Após a reforma do protestante, em 1517, Florencio, o liberalismo teológico, onde a razão coloca acima da revelação divina, ou seja, ele se torna mais do que o próprio Deus. Ele se torna uma pessoa que não acredita nas coisas de Deus, não acredita no milagre, no sobrenatural, e ele tem uma tese realmente negativa diante das coisas de Deus. Assim o pecado é relativizado. O que é relativizado? O que é o pecado relativizado? Trata de uma coisa, o descrever negando o próprio caráter. Voltando aqui então, a teologia literal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas, fundamenta na revelação das Escrituras. Olha o que diz as Escrituras. No livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos lá. Vamos lá. Livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha o conselho. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir as coisas agradáveis, ajuntarão para si mestre, segundo os seus próprios objetivos. Não quer mais ouvir a palavra de Deus, quer ouvir aquilo que satisfaz a si próprio. Então, quando a pessoa chega num tempo desse, ela vai procurar um ensinador dessa forma. Alguém que concorda com a sua tese, com a sua linha de pensar, achando que as coisas de Deus, ela está errada. Achando que as coisas de Deus tem que ser do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer, tem que ser agradável a ele, como nós acabamos de ler aqui agora, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com esses tipos de ensinadores, esses tipos de pregadores da palavra de Deus. Tópico de número 3, nosso último tópico, a normalização do pecado. Primeiro ponto fala a crise ética-moral. A crise ética-moral. Em termos gerais, os valores que regulamentam a conduta de uma pessoa denomina ética. Ou seja, uma pessoa que não tem ética é uma pessoa que não pode estar realmente sendo bem vista. Uma pessoa sem ética. Como nos mostra aqui 1 Pedro 1,15. Vamos ler? 1 Pedro 1,15. Vamos ver o que está escrito. 1,15 de Pedro. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em todo o vosso procedimento, ou seja, em tudo, todo o vosso procedimento. Então, as pessoas precisam ter ética. E a prática dessa conduta recebe o nome moral. A prática, aqueles que praticam essa conduta, que tem ética, essa prática chama-se moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. A pessoa, ela que anda dessa forma, o caráter dela, a conduta dela se reflete dessa forma, de um cristão. Como está escrito em Romanos 12,
Vamos voltar lá, Romanos 12. Já estamos encerrando. Romanos 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis a este mundo, mas transformei-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não podemos conformar com as coisas desse mundo. O que nós temos que fazer é isso, que diz a palavra de Deus. Devemos fazer aquilo que é da vontade de Deus, agradando a Deus. Como nós acabamos de ler aqui no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade do nosso Deus. Porém, o conceito deturpado é relativizado. O conceito deturpado, já falamos que deturpado é algo que foi corrompido, algo que foi danificado, estragado, alterado, modificado. Então, o conceito deturpado, estragado, corrompido, relativizado, a palavra relativizado significa não admitir e nem tornar algo absurdo. Então, esse conceito relativado, pecado, resultado em desvio de falha, de caráter, porém, o conceito deturpado, relativado do pecado, é o resultado do desvio de uma falta de caráter. Ou seja, uma pessoa que não tem o caráter, ele então aceita ser deturpado, ele aceita ser corrompido, ele aceita ser modificado, ele aceita ser alterado, porque ele não mais está fazendo aquilo que é da perfeita vontade de Deus. Às vezes ele é corrompido a fazer aquilo que agrada a ele, aquilo que importa a ele. Não se importa com as outras pessoas, não importa se vai dar prejuízo, se alguém vai sofrer alguma consequência, não importa se é a própria família, se é os próprios filhos, se é a própria esposa, se é a mãe, o pai. O importante é agradar a ele, não é nem a Deus e nem as outras pessoas. Então, porque ele é deturpado, ele é uma pessoa corrompida. Então, para ele, o pecado, que é o desvio de conduta, do seu caráter. Como diz segundo Timóteo, vamos voltar na Bíblia, segundo Timóteo 3:5, que diz: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Ou seja, se a pessoa estiver nessas condições, ele realmente não tem temor a Deus e nós precisamos então se afastar dele, porque não é uma pessoa piedoso. Então nós precisamos se afastar. Deste modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. É o que nós vemos principalmente na nossa política. As pessoas se tornam desajustadas, porque não tem mais ética, não tem mais moral, é uma pessoa deturpada e não tem mais caráter. Dessa crise de integridade irrompe ações incorruptíveis com a fé bíblica. O que é a palavra irrompe? Ou seja, estoura, ou seja, ela explode. Então, dessa crise
que nós acabamos de ler de uma pessoa deturpada, de uma pessoa corrompida, dessa crise de integridade irrompe, ou seja, estoura, explode as ações incompatíveis com a fé bíblica. Quando as pessoas não é mais compatível com as coisas de Deus, ela se torna terrível. Então, vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia está falando dessas pessoas. Passa a ser, como nós vamos voltar aqui, dessa crise estoura as ações incompatíveis com a fé bíblica. Romanos 2. Romanos capítulo 2. Já vamos encerrar daqui a pouquinho. Romanos capítulo 2, o versículo 21 e 22, que diz assim: Tu, pois, que ensina a outro, não te e não te ensina a ti mesmo. Tu, porém, que prega que não deve furtar e furta. Tu que dizem que não se deve cometer adultério e adultera. Tu, pois, que abomina ídolo, roubas os templos. Então, a pessoa fala que não pode fazer, mas faz, porque já está mais não é mais compatível com a fé bíblica, com as coisas de Deus. Temas progressistas viola ética moral bíblica e passa a ser imoralizada, tais como imoralidade sexual, aborto, uso de droga ilícitas. E dessa forma, então, ele se torna uma pessoa que não tem mais compromisso com Deus. Vamos ler também Romanos 1 e 27. Vamos ver aqui, Romanos 1 e 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Então, as pessoas que não têm mais temor a Deus ainda acham que está correta, que está certo, está fazendo tudo aquilo que é correto. Ponto 2, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. A deturpação, nós já falamos, que é uma pessoa corrompida. Então, ela é corrompida com a doutrina do pecado, ela favorece o avanço para a imoralidade sexual, ou seja, começa a apoiar aquilo que não é bíblico, começa a apoiar aquilo que não é moral diante do nosso Deus. Em defesa da liberdade da decisão sobre o corpo, banaliza o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade vista como opressora. Doutrina da castidade se torna opressora, ou seja, a pessoa, ele banaliza tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, que as pessoas devem fazer, e eles então não perdem a moralidade e começam então a apoiar tudo aquilo que é imoral, como nós falamos aqui, sobre sexo fora do casamento, que se torna tudo normal, sobre a homossexualidade, que se torna tudo normal, e a doutrina da castidade é vista para ele como algo de opressão. A doutrina da castilidade é aquela pureza espiritual em relação ao sexo. As pessoas puras, pessoas que gostam de praticar as coisas certinhas, mas para ele isso já vira opressão. Não é mais algo, uma doutrina
que deve ser obedecida como palavra de Deus, como algo que é de Deus, mas se torna para ele algo como fosse uma opressão, estivesse oprimindo as pessoas, pregando a palavra de Deus, que o sexo é só a partir do casamento, e é mulher com homem, homem com mulher. E como nós vimos aqui, nesse aspecto, afrouxamento moral, o ensino da ideologia de gênero, erotização da infância, promove luxuria, que é o pecado também de sexo, a licenciosidade, e o pecado é tolerado, a família a família é desconstruída, a doutrina da santidade é negligenciada, ou seja, a pessoa já não pratica mais as doutrinas que vêm da vontade de Deus, as doutrinas bíblicas. Tudo aquilo é deixado de lado, é tudo banalizado, e começa a apoiar e fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Ponto 3, último ponto, a desacralização da vida. A desacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana ela é sagrada, porque tem origem divina, ou seja, ela tem origem, ou seja, ela vem do nosso Deus, é divina. Então, por isso, as escrituras ensinam que a vida humana, ela é sagrada, porque ela originou em Deus, tem origem de Deus. Foi Deus que deu a nós a vida. Então, a vida tem origem de Deus. E, por conseguinte, a vida, ela é inviolável e deve ser valorizada, ou seja, inviolável, ou seja, não pode violar as coisas de Deus. Aquilo que Deus nos deu, a nossa vida, não pode ser violada. Ela é inviolável, não pode violar. Não podemos fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Negar a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando aqui nesse estudo. 2 Pedro 1 e 3. Vamos ver para nós já partir para o encerramento. 2 Pedro 1 e 3. Olha o que diz. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz a respeito da vida e a piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Livro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O corpo humano deve ser cuidado, deve ser alimentado e deve ser preservado. Ou seja, Deus nos deu a nossa vida. Nós precisamos valorizar essa vida que Deus nos deu. Para nós valorizar a vida, nós precisamos cuidar bem também do nosso corpo. Cuidar bem do nosso corpo. Então, por isso que fala que o corpo humano, ele deve ser cuidado. Às vezes as pessoas, tudo acha que é pecado, né? Se vê um irmão comprando alguma coisa ali, um creme para passar nos seus pés, isso, irmão, isso é vaidade, é pecado. Tudo as pessoas põem como pecado. Se os nossos pés, ele precisa de cuidado, por que que nós não podemos passar nos nossos pés um creme? Nós precisamos cuidar bem dos nossos pés. Eu estou dando um exemplo do pé, mas é o corpo todo. Então o corpo humano precisa ser bem cuidado, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Estamos doentes, é pecado ir ao médico? Jamais. Não é pecado ir ao médico. Se você não quer ir, se você às vezes já sabe ou tem uma solução diferente, pode resolver, amém. Mas se você estiver doente, você tem que ir ao médico, sim. Não é pecado. Tem gente que acha que é pecado ir ao médico. Não, não é pecado. Precisa de um psicólogo? Temos que correr atrás. Alguém que nos orienta,
Às vezes, mas eu já sei tudo, não preciso de nada. Eu já tenho Jesus. Claro, primeiro lugar é o nosso Deus. Primeiro lugar é Jesus. Mas o próprio Jesus deixou também para nós aqui na terra o psicólogo, o médico, os professores, as pessoas que nos orientam, que nos ajudam. Às vezes a gente não tem um conhecimento, o outro tem, para nos orientar. Então nós precisamos desses profissionais. Nosso corpo precisa de ser cuidado. Ele precisa também de alimento, precisa ser alimentado. Qual que é o alimento para o nosso corpo? É oração? É jejum? Não. Oração e jejum é necessário, sim, mas é para a nossa alma, para o nosso espírito. O nosso corpo nós precisamos de alimento. Precisa de alimentar nas horas certas, no momento certo. Precisamos ter um cuidado, dormir, comer, alimentação, tudo adequada, né? E ser preservado. Então, o nosso corpo precisa ser preservado também. E nós precisamos de tomar todos os nossos cuidados, então. Preservado também é dormir na hora certa, é fazer aquilo que é certo, é tomar todos os cuidados, para que nós, então, possamos agradar a Deus. Efésios 5:17 a 5:29, quer ver? Efésios 5:29, nós estamos falando de nós, mas vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Efésios 5:29 diz assim: pois nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Então nós precisamos também fazer isso. Maltratar a nossa carne, nosso corpo, não, precisa cuidar dele, prezar dele, né? Então ter todos cuidado com o nosso corpo, né? Não obstante da vulgarização. O que é vulgarização? Vulgarização é como fosse algo comum, é levar todas as coisas como algo habitual, comum. Então, não obstante a vulgarização do pecado que fomenta a ideologia que despreza a sacralidade. Entender que tudo é comum, o pecado é comum. Entender que o pecado é algo normal. Então, aqui está dizendo, não obstante a vulgarização do pecado que fomenta a ideologia que despreza a sacralidade. O que é a sacralidade? Sacralidade. Nós precisamos então entender que é uma qualidade daquilo que é sagrado. Sacralidade. Então, não podemos deixar o pecado ficar, às vezes, nos impedindo, e nós, então, permitindo o pecado, achando que é uma coisa comum, que vem, então, estimular, porque a palavra fomenta é estimular ou apoiar. Então, vamos olhar direito aqui, ó. Não obstante, a palavra obstante não impede, ou não permite, eu vou ler como fosse assim, não permite que algo comum, habitual, que seja um pecado habitual, que fomenta, ou seja, que apoia a ideologia que despreza a sacralidade. Algo que a sacralidade, como eu já disse, é uma qualidade do que é sagrado. Desprezar a qualidade daquilo que é sagrado na nossa vida, como diz aqui o nosso estudo, né? E dirigindo-se à indignidade humana, a dignidade humana, propala-se autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem que devidas limitações e ética, ou seja, o slogan
meu corpo, minha vida, reivindique o pseudo-direito de a pessoa usar droga, prostituir-se, abortar-se, cometer-se suicídio e eutasias. Ou seja, vamos resumir isso. As pessoas às vezes têm aquele costume de falar assim, o corpo é meu, é eu que mando, eu que decido, é eu que faço, e é um engano da pessoa. O nosso corpo, nós somos apenas o mordomo dele. O que é mordomo? Nós já estudamos sobre isso. O mordomo é aquele que cuida, aquele que administra, mas ele não é o dono. Vamos analisar se nós somos dono do nosso corpo. Vamos analisar. Vamos refletir um pouquinho. Se eu fosse dono do meu corpo, eu nunca iria morrer. O meu corpo nunca iria para a sepultura, porque eu não ia querer. O dono do meu corpo é Deus. Deus é o dono do meu corpo. Então jamais eu posso dizer o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Muitas pessoas usam essas expressões. Às vezes a mulher, ela acha que ela que tem que decidir da vida dela. Já vi muito isso daí, inclusive discussão na política e tudo. A mulher é dona do próprio corpo. Não. Ela é dona até o dia que Deus permitir. Então ela não tem o direito sobre o seu corpo. Nós precisamos ter o temor a Deus. Temor a Deus. Por quê? Nós somos o administrador. Nós somos o mordomo, administrador. O mordomo, administrador, não é dono, é apenas cuida. E se nós fosse o dono do nosso corpo, principalmente quem tem dinheiro, quem tem fama, quem tem poder, jamais iria permitir o seu corpo ir para a sepultura. Cada vez em quando nós vemos nos noticiários pessoas poderosas no dinheiro, na fama, conhecidas às vezes no mundo inteiro, e o seu corpo indo para a sepultura porque eles faleceram. Porque faleceram. E depois que ele faleceu, é como diz aquele hino cantado, que diz assim, o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará para o cemitério, dali para frente o caso é mais sério, ninguém poderá o acompanhar. Já pensou se o homem fosse dono do corpo dele? Isso iria acontecer na vida dele? Ele pode ser famoso no mundo inteiro. Ele pode ter muitos amigos, grandes amigos e muito dinheiro. Mas quando ele morrer, o seu corpo vai ser levado pelas mãos dos outros para a sepultura. As pessoas só vão poder acompanhar ele ou ela até o cemitério. Dali para frente, o caso ainda é muito mais sério. Ninguém mais pode acompanhar. Os amigos não podem acompanhar, a família não pode acompanhar. Ali, a partir daquele momento, é ele e Deus. O corpo está na sepultura. A alma, o espírito, só Deus sabe, pertence a Deus. Então, é muito importante as pessoas refletirem isso. Nós não somos dono do nosso corpo. Nós somos apenas administradores. Nós somos apenas o mordomo. O nosso corpo pertence ao nosso Deus. E a palavra de Deus fala também que o nosso corpo ele é o templo do
Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, para nós encerrar o que diz aqui, então as pessoas se acham no direito de prostituir, de cometer droga, de usar droga, de cometer suicídio, eutanásia, porque acham que o corpo é dele, mas o corpo pertence a Deus. Assim, o corpo que é o templo do Espírito Santo, ele é profanado. As pessoas profanam o corpo que é do Espírito Santo por entender que o corpo é dela. Vamos ler ainda livro de 1 Coríntios, só para nós encerrar. 1 Coríntios, o capítulo 6, o verso 19. 1 Coríntios, vamos pegar aqui, 6 e 19, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? O corpo não é nosso. Nós somos apenas mordomos, apenas nós cuidamos. Não sois de vós mesmo, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Afronta e afronta mesmo, e fala que o corpo é dela, que ela cuida do jeito que ela quer, que ela toma as decisões, e dessa forma ela afronta o próprio Deus. Romanos 1 e 25, o último versículo que nós vamos meditar nessa noite: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes do que o Criador, que é bendito eternamente, e amém. Então essa é a palavra do nosso Deus, esse nosso estudo dessa noite. Já chegamos ao final, chegamos ao encerramento, só que a nossa conclusão, para nós encerrar, conclusão: a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de que a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente, ou seja, a natureza humana. Uma vez que, regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo, a igreja atualmente é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo e o diabo, e o pecado e também a morte. Então, graças a Deus, encerramos mais uma lição. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, a lição de número 3. A lição de número 3 vai falar sobre o perigo do ensino progressista. Então vai ser uma lição muito bonita também. Quem tiver possibilidade, convide mais alguém para estar participando do nosso estudo bíblico de todas as quarta-feiras, 7 da noite. Então, que Deus assim abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite por todos os irmãos que estão participando, aqueles que participaram, aqueles que vão participar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. E assim, ó Deus, nós te agradecemos nessa noite. Pedimos a tua bênção em favor de todas as casas, de todos os familiares, todas as pessoas, ó Deus,
que as tuas mãos sejam estendidas sobre a vida de cada um. Nessa noite, Pai, obrigado. E assim, Senhor da glória, eu quero, meu Deus amado, pedir a tua bênção em favor de cada pessoa. Se tiver alguém, meu Deus, enfrentando problema, doença, dificuldade, seja a tua grandeza, Senhor Jesus, para repreender todo o mal, toda doença, todas as enfermidades, em nome de Jesus. Que as tuas mãos estejam sobre cada irmão, sobre cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor do nosso Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe, até a nossa próxima live, se Deus assim nos permitir. Fique todos na paz do Senhor Jesus.